O que é você ser formal? Ser formal nada tem a ver, na redação oficial, com você escrever bonito. O que é ser formal? Eu vou redigir um documento que tem como destinatário um deputado federal. Aí o que eu vou ter que fazer? Poxa, o deputado federal, ele é uma alta autoridade de um dos poderes da União. Por ser uma alta autoridade, o pronome de tratamento que confere formalidade a ele é o pronome de tratamento Vossa Excelência. Eu, que vou enviar o documento, devo conseguir, eu tenho a obrigação de saber como tratar aquela outra autoridade. É Vossa Excelência? É. Então esse é o pronome de tratamento adequado. Beleza. Quando eu vou usar o fecho, aí eu vou ter que me preocupar se o certo é falar senhor deputado ou excelentíssimo senhor deputado. Qual é o certo? É excelentíssimo senhor deputado? Não. O certo é senhor deputado. Então, para você ser formal, você tem que saber como usar o vocativo. Eu vou enviar um documento, na hora que eu for fazer o fecho, eu percebo que o deputado federal, ele tem uma hierarquia superior à minha. Aí, quando eu for usar o fecho, como é que vai aparecer o fecho? Respeitosamente. Se eu usar atenciosamente nesse caso, poxa, eu vou ferir o princípio da formalidade. Se em vez de tratar a autoridade por Vossa Excelência, eu chamá-la de Vossa Senhoria, eu estou ferindo o princípio da formalidade. Se na hora que eu fui usar o fecho, eu escrevi, por exemplo, um vocativo da seguinte maneira: uso no vocativo, excelentíssimo, senhor, doutor, juiz, isto não existe em correspondências oficiais. O certo é senhor juiz. Então eu tenho que saber que para eu ser formal, eu tenho que conseguir colocar o meu destinatário no seu devido lugar. Qual é o pronome de tratamento adequado, qual é o vocativo adequado, qual é o fecho adequado, beleza? Padronização sem muito problema, né? Aí você vai colocar aí. A padronização diz respeito ao uso adequado de papéis, fontes, tipo de letra, margem e etc. O próprio nome já te sugere. Existe aí um padrão. Por exemplo, você chegou ali e foi redigir um documento. Aí você acha que fica melhor se imprimir na cor preta. E o outro acha que fica melhor se imprimir na cor vermelha. A menina acha que o rosa fica mais bonito. Não, existe um padrão. O padrão, vocês vão ver lá na frente. Imprimir com a folha preta. Com a tinta preta, perdão. Na hora que eu fui imprimir o documento, eu acho que se eu imprimir na folha de ofício, vai ficar um pouco melhor. Mas existe um padrão. O manual de redação oficial, ele diz que deve ser impresso na folha de A4. Isto é padrão. Do lado esquerdo, a margem é de 3 centímetros. Do lado direito, a margem é de 1,5 cm. Aquilo é uma coisa padronizada. Então, o padrão é justamente para que não faça aquilo que qualquer um ache melhor. Qualquer margem, qualquer tamanho de letra, qualquer tipo de letra, imprimir qualquer papel, de qualquer cor. Não, existe um padrão. Logicamente, lá na frente a gente vai falar sobre isso. Concisão, coloca aí. A concisão diz respeito à objetividade. Ser conciso é ser objetivo, vírgula, escrever toda informação necessária com o mínimo de palavras. Escrever toda a informação necessária com o mínimo de palavras. Ponto. Aí acrescenta aí, coloca aí também. Não entenda concisão como economia de pensamento. Não entenda concisão
como economia de pensamento. Ponto. Olha só. Você vai redigir um documento. Aí, existem funcionários que querem redigir o documento e aí eles chegam a ser prolixos. Mas quando você fala em ser prolixo, David, o que você quer dizer com isso? Por exemplo, chega e coloca assim, este departamento convoca todos os servidores do setor X para participar da reunião que vai falar da produção de não sei o que tal do ano de 2013. A reunião acontecerá no dia tal, às tantas horas, no endereço X. Ponto. Eu passei toda a informação necessária de forma objetiva. Aí daqui a pouco eu vou e coloco vários pormenores. Aí quando eu colocar um pormenor, eu deixo de ser conciso e passo a ser prolixo. Por exemplo, aí eu continuo esse documento que eu acabei de explicar. No dia da reunião, serão servidos os seguintes lanches: refrigerantes, Coca-Cola, light e não light, salgados diversos, coxinha, risole, caramba, não sei o que. Pergunto, essa informação, ela acrescenta o que aquele documento? Porcaria nenhuma. Então aquela informação, ela faz com que você seja prolixo. E a prolixidade, ela não deve ser usada em nenhuma correspondência oficial. É por esse motivo que você tem que ser conciso. Ser conciso é ser objetivo. É você escrever toda a informação necessária com o mínimo de palavras. Mas não pensem que isso tem a ver com economia de pensamentos. Às vezes você, para redigir um ofício e passar todas as informações necessárias, vocês têm a necessidade de escrever 10 folhas. Se houver a necessidade de escrever 10 folhas, tenho certeza disso, as 10 folhas vão ser redigidas, sem nenhum problema. O que eu quero que você entenda não é para economizar pensamento, é para você economizar palavras. Perdão, não é para você economizar palavras, é pensamentos. E sim, escrever toda a informação que for necessária com o mínimo de palavras, sem que você retire informações que sejam importantes. É para você evitar de fazer pormenores. É para você evitar de ser prolixo. A concisão e a prolixidade são palavras antônimas. Concisão, objetividade; prolixidade, enrolação. Tem que ser conciso, perfeito. Isso é o princípio da redação oficial. Clareza. Coloca aí. A clareza só será atingida com a reunião de todas as outras características. Ponto. Olha para cá. Primeira coisa que vem à sua cabeça quando pensar em clareza. Você, quando pensar em clareza, você vai pensar o seguinte: eu vou escrever um texto de forma clara. Isso é óbvio. Correto? Esse é o princípio da clareza. Só que a armadilha que é montada por bancas e examinadores é o seguinte: você, para ter um texto claro, é necessário que todas as outras características elas sejam reunidas. Por exemplo, você há de convir que você pode passar uma informação e essa informação ela ser entendida pelo receptor se você imprimir o documento com a tinta azul. Só que quando você imprime com a tinta azul, o que aconteceu? Você feriu o princípio da padronização. Se o princípio da padronização foi ferido, e a clareza só é atingida com a reunião de todas as outras características, todas as vezes que vocês ferirem um princípio qualquer, vocês na verdade estão ferindo dois princípios. Você fere o princípio da padronização e da clareza. Conseguiram entender? Você quer ser claro. Ser claro é o quê? É além de você redigir o seu documento, é o documento ser perfeito. Além de você redigir o documento que vai ser entendido pelo destinatário, é você ser impessoal, uniforme, conciso, formal e usar um padrão.
Aí, se você reunir todas essas características, o seu texto será claro. Eu estou chamando a atenção por isso porque, em diversas ocorrências de concurso, a banca examinadora chegaria e coloca: pode-se afirmar que, ao redigir um documento usando uma fonte inadequada, segundo o Manual da Presidência da República, será ferido o princípio da clareza. Essa questão está certa. Aí o aluno começa a se perguntar: mas como é que eu vou ferir o princípio da clareza se eu usei uma fonte, se eu usei a letra errada? Eu tinha que usar time lead room ou at symbol, que é a segunda opção. Aí eu fui lá e usei a fonte Verdana. Aí quando eu uso a Verdana, eu estou ferindo o princípio da clareza. Sim. Por quê? Se você feriu a padronização, você fere a padronização e a clareza. Então entendam clareza como um texto ser perfeito. É aquela situação em que você redige um texto que vai ser claro, beleza? Mas que vai haver a reunião de todas as outras características. Então, para vocês terem noção, se você usa uma margem de forma errada, se você pega do lado esquerdo, em vez de você colocar a margem esquerda com 3 centímetros, você coloca com 2 centímetros, você vê o princípio da padronização e, consequentemente, da clareza. A definição da clareza é esta: a clareza nunca será atingida por si só. Ela necessita da reunião de todas as demais características, de todos os demais princípios da redação oficial. Então, ser claro é reunir tudo, é ter o texto perfeito. Beleza? Feriu qualquer um princípio, você fere aquele princípio e o princípio da clareza. Tudo bem? Vamos lá. Cadê? Faltou um princípio aqui, galera. Não sei se está aí para vocês, mas coloque aí. Correção. Coloca aí. A correção diz respeito ao uso adequado do padrão culto da língua. A correção diz respeito ao uso adequado do padrão culto da língua. Faz como para mim. Sublinha esse padrão culto da língua, por favor. Padrão culto da língua. Sublinha isso daí. Ponto. Aí você vai continuar falando assim. Esse padrão é aquele em que se observam as regras da gramática normativa. É aquele em que se observam as regras da gramática normativa. Entre parênteses, regência, crase, pontuação, concordância, colocação pronominal, etc. Fecha parênteses. Olha só. Logicamente que você já tem a certeza de que esse princípio tem que existir, que é o princípio da correção. A correção nada mais é do que você redigir o seu texto de maneira correta. Você usar de forma adequada a pontuação, a concordância, a regência, a crase. É você seguir os princípios da gramática normativa. Beleza? Ótimo. Só que eles montam uma questão fazendo o aluno confundir o padrão culto da língua, e aí o aluno erra direto, e por esse motivo obedece. Pode anotar aí. Não existe um padrão oficial de linguagem, não existe um padrão oficial de linguagem que deve ser usado em correspondências oficiais. Ponto. Na outra linha.
O uso de linguagem restrita só estará correto, o uso de linguagem restrita só estará correto se houver uma informação que deixe claro, que tanto o emissor quanto o receptor são conhecedores daquele determinado assunto. Que tanto o emissor quanto o receptor são conhecedores daquele determinado assunto. Ponto. Para aí. Gente, olha só. O padrão culto da língua, o padrão culto de linguagem, o padrão culto, bota esse nome na cabeça. Padrão culto é você escrever de forma correta. Isso, logicamente, que é obrigatório em qualquer correspondência oficial. Mas quando se fala em padrão oficial de linguagem, isso nada tem a ver com padrão culto da língua. Padrão culto é você escrever de maneira correta. Padrão oficial de linguagem é uma coisa que seja restrita a determinados grupos. Se eu, na hora que eu for redigir um documento, o tipo de linguagem que eu devo usar em geral é uma linguagem simples que alcance o meu destinatário, que faça com que o destinatário ele entenda aquela correspondência de uma maneira adequada, ou ela entenda aquela correspondência de uma maneira fácil, que ela tenha acesso àquelas informações de uma forma muito tranquila. É por esse motivo que eu vou redigir meu documento usando o padrão culto da língua. Agora imagine uma situação, por exemplo, eu fiz direito, aí ia lá, eu advoguei durante a minha vida inteira, só que, poxa, eu cansei de ser advogado, encheu o saco, não estava dando mais dinheiro, aí eu vou e me inscrevo para o concurso do Tribunal de Justiça. Como uma prova seria de manhã e outra seria tarde, eu fui lá e me inscrevi para fazer o TJ analista administrativo e o TJ tarde para fazer o analista judiciário positivo. Lembrando, eu fiz direito, eu advogo, só que eu cansei da vida de advogado e fui fazer a prova para o Tribunal de Justiça. Aí de manhã eu fiz a prova do Tribunal de Justiça, analista administrativo, e à tarde fiz para analista judiciário. Analista judiciário, todo mundo sabe, a pessoa necessariamente tem que ser formada em direito, e analista administrativo, a pessoa pode ser formada em qualquer outra área. Ótimo. Só que eu não passei para analista judiciário. Passei para analista administrativo. Aí comemora a minha aprovação. Aí acaba ficando, poxa, feliz porque, cara, vou trabalhar com pessoas que sejam formadas em outra área, vou conhecer pessoas novas, não aquela chatice das pessoas formadas em direito. Beleza? Show de bola. Aí no momento em que eu estiver exercendo a minha função de analista administrativo, eu tenho que me lembrar que eu não sou mais advogado. Por quê? Eu vou redigir um memorando. Aí aquele memorando, que é um documento de circulação interna, ele vai ter como destinatário uma outra pessoa que tem o terceiro grau. No entanto, aquela pessoa que tem o terceiro grau, ela pode ser formada em quê? Em educação física, em administração de empresas, pode ser formada em informática, eu sou formado em direito. Aí na hora que eu vou redigir um documento, eu começo a usar uma linguagem técnica, aquela linguagem que eu usava à época de advogado, quando eu escrevi um documento para o magistrado. Eu redigi um documento para um delegado, que são pessoas que conhecem com certeza aquela minha linguagem técnica. E como ela conhece aquela minha linguagem técnica, se eu ficar redigindo um documento para eles, aquela linguagem é uma linguagem que vai ser acessível. Então, quando eu era advogado e usava uma linguagem técnica, uma forma restrita, mas o destinatário era um magistrado, era um delegado, aquilo era uma coisa normal. Agora, como analista administrativo,
Se eu redigir usando uma linguagem técnica, uma linguagem que seja restrita ao meu grupo, aquele cara de educação física vai entender? Não. Aquele cara formado em informática vai entender? Não. Então, eu deixo de ser claro, eu deixo de passar uma informação clara ao destinatário e, consequentemente, a minha correspondência oficial será analisada como uma coisa inadequada. Então, ótimo. Eu devo usar um padrão culto de linguagem? Sim. Eu devo usar um padrão oficial de linguagem? Não. Em nenhuma hipótese eu posso usar o padrão oficial de linguagem que diz respeito à linguagem restrita. Não, você até pode usar uma linguagem restrita, mas tome cuidado. Por quê? A linguagem restrita, para você usar, tem que ter motivação para isso. O que é ter motivação? É eu ter a certeza de que, por exemplo, eu como médico, quando eu for redigir um documento para um outro médico, eu tenho certeza que ali eu sou motivado a escrever uma coisa técnica, uma linguagem técnica. Então dali eu começo a raio-x tal, porque o osso tal, lateral de esquerdo, não sei o que, superior, inferior. O cara vai entender tudo aquilo que eu estou falando, porque eu como médico sou emissor, quando eu fui redigir o documento, o destinatário também era o médico, então eu usei uma linguagem técnica, uma linguagem restrita ao nosso grupo. Aquilo está perfeito. Agora, eu como médico abandono a minha área de médico e passo para um concurso de analista administrativo, de técnico administrativo, passo para um outro concurso qualquer. Claro que o médico não vai deixar de ser médico por causa disso, mas ele resolveu abandonar a área para mudar completamente de foco. Ele tem que entender que quando ele fizer essa mudança, ele está representando o poder público. Se ele redigir o documento, o destinatário tem que entender. Aquela informação tem que ser acessível ao destinatário. Então, ele, que é o emissor, tem que se preocupar se o destinatário vai entender ou não. Porque ele tem que escrever um documento que, obviamente, seja entendido pelo destinatário. Em algumas situações, eles podem ter a motivação de usar a linguagem técnica, em outras não. Eu, como advogado, passei pelo concurso de TJ, analista administrativo, eu estou aqui, eu não estou como advogado, eu estou como analista administrativo. Redijo um documento para um outro analista administrativo. Então, eu vou usar uma linguagem, porque agora eu não sou mais advogado, uma linguagem que seja acessível a qualquer um analista administrativo. Conseguiram entender? Então, chegou a prova e apareceu. Deve ser usado o padrão culto de linguagem, o padrão culto da língua. Padrão culto, sim, é redigir de forma correta. Deve ser usado um padrão oficial de linguagem. Errado. A linguagem restrita deve ser usada numa correspondência oficial. Errado. A linguagem restrita pode ser usada em uma correspondência oficial se estiver claro que tanto o emissor quanto o receptor são conhecedores daquele assunto restrito. Aí a questão estaria certa. Ou seja, a linguagem restrita só está certa neste caso. Então chegou a prova, deve ser usado um padrão oficial de linguagem. Errado. Deve ser usado um padrão culto de linguagem. Está certo. Aí o aluno mistura tudo. Poxa, padrão culto de linguagem. Aí quando ele vai falar em padrão oficial de linguagem, o que ele faz? Padrão oficial de linguagem, ortografia oficial, padrão de linguagem, padrão oficial de linguagem, está tudo a mesma porcaria, por marca como certo. Errado. Botem esse nome na cabeça, porque isso cai e muito. Padrão oficial de linguagem, errado. Padrão culto de linguagem, certo. Em que situação que um padrão oficial de linguagem pode ser usado? Somente se na questão ficar claro que tanto um quanto o outro são conhecedores daquele assunto. Beleza? E assim a gente fecha o nosso primeiro bloco.